A gente vai seguir acompanhando as eleições norte-americanas, trazendo para você todos os dias as novidades, inclusive assim que for confirmada pelo Partido Democratas, a candidata Hillary Clinton. A gente traz para você essa notícia de forma oficial, já que ainda falta pelo menos uma das primárias. E olha, para discutir a situação política aqui no nosso país, voltando ao nosso quintal, eu vou conversar agora com o nosso comentarista Ricardo Couto, já está comigo aqui no estúdio. Couto, enquanto as eleições norte-americanas balançam Boa o noite a todos. continente da América do Norte, a gente vê que aqui no Brasil, de Brasília, é que vem o terremoto todos os dias, né? Rapaz, sabe que vendo a cobertura da Heloísa Vilela, que faz um belíssimo trabalho como sempre, né? Dá uma certa inveja dela, uma inveja boa. Porque lá as coisas estão mais porque tranquilas. lá a democracia funciona um pouco melhor do verdade, que aqui. Né? É verdade. Aqui é muito difícil, é mais um dia agitado. É muito difícil ser comentarista político aqui no Brasil. Esse ano está bem complicado mesmo, né? Tudo muito imprevisível. Você não tem uma semana, não tem um dia. Você vai escrever, eu escrevo o blog de manhã normalmente, né? Hoje eu só escrevi às 3 horas da tarde. Se você escreve de manhã antes do almoço, muda tudo, você tem que escrever tudo de novo toda hora, não para. Pois é, Couto. Agora, essa de hoje foi realmente inesperada. De manhã, quando eu vi os alertas chegando no celular das agências de notícias e jornais, revistas brasileiras, eu falei, não é possível. 4 prisões nesse estágio. Qual a sua avaliação como comentarista político e alguém que conhece tão bem a política do nosso país? A minha reação foi a mesma do ex-presidente José Sarney, que foi um dos que pediram a prisão dele. Né? Que ele ficou perplexo, né? E não acreditou na notícia. Eu também, quando vi, será que é possível? E nesse momento que nós estamos vivendo aqui, tudo é possível. Até mesmo o pedido de prisão de um dos ex-presidentes da República. Ex-presidente da República, do presidente do Senado, do Congresso Nacional, presidente e do presidente afastado, né? do Senado, o Renan Calheiros, que é o presidente, exato. E o Eduardo Cunha na Câmara, que foi afastado pelo Supremo. Né? E além do Romero Jucá, que é ex-ministro do Planejamento. Que ficou no Ministério durante uma semana, né? 12 dias. 12 dias, para ser mais exato. Agora, Couto, que impacto isso traz, de um modo geral, para o PMDB e traz algum impacto, porque o presidente em exercício Michel Temer, por meio, é claro, de seus correligionários, disse que isso não traz constrangimento para o Planalto. Você acha que ele não tem quis impacto? hoje fazer nenhum comentário sobre o que aconteceu. Porque pegou a cúpula do partido que está no governo, do partido dele. Que até outro dia ele foi presidente do PMDB. Né? Romero Jucá assumiu no lugar dele. Né? Num primeiro momento ele não quis falar nada. Queria esperar uma declaração do Teori Savassi, uma decisão do ministro que é responsável pela Lava Jato e pelas possíveis prisões ou não. Né? É o que todos nós esperamos. Né? O que vai acontecer agora? Ele não disse nada sobre isso. Mas é evidente que envolve, né, o coração do governo, vamos dizer assim. Agora nós temos pela frente, Kleber, eu anotei aqui para não esquecer, que é tanta coisa que a gente fica perdido também, temos 2 batalhas pela frente. Né? A primeira é do Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, com o Supremo Tribunal Federal, que já começou. Né? O Janot que tem sido muito corajoso, eu diria, né? Ele tá... Algumas medidas que eu pelo menos não esperava na minha meu pequeno entendimento de política. Que nunca aconteceram no nosso país. Eu não me lembro, com 50 anos de jornalismo, um pouco mais do que você tem de idade, nada parecido aconteceu. Nós temos, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, né, do Supremo, que já saiu dando declarações. Nenhum outro país que eu conheço, né, os ministros do Supremo Tribunal Federal, saem dando declarações sobre processos que vão ter que julgar. Né? A reação dele foi a seguinte: vazamento de pedido de prisão é brincadeira com o Supremo. Né? Aí eu pergunto, brincadeira de quem? A situação não está para brincadeira. Né? O Gilmar Mendes, ele não esconde isso de ninguém, até outro dia era líder da oposição no Supremo. Agora é líder do governo no Supremo. Né? Ele tem uma posição mais política do que os próprios políticos. Então esse embate já está previsto. Gilmar Mendes, Rodrigo Janot. E tem outro. Embate acalorado esse, sem dúvida. Vai ser acalorado. Porque o Janot não recua. Né? E o Gilmar Mendes também não. Também não. Então vão bater de frente. Né? E tem outro problema também, do Supremo com o Congresso. Né? Que como pegou os presidentes da Câmara e do Senado, a Câmara e o Senado vão ter que autorizar as prisões. Como aconteceu com o Delcídio do Amaral. Né? Só pode prender, por exemplo, Romero Jucá
E, no caso, o Renan Calheiros, se o Senado autorizar. E o Ou a Cunha, Câmara... se a Câmara autorizar. Exatamente. Tem que submeter primeiro aos plenários. E o Romero Jucá também depende de autorização do Senado, porque ele é vice-presidente do Senado. Né? Só quem não é beneficiado por isso, por essa lei, por essa regra, o Sarney. É o ex-presidente José Sarney, que tem 86 anos. No caso dele, dizem, é um pouco mais brando, é só uma tornozeleira eletrônica dentro de casa, mas ainda assim é algo bastante grave. É a primeira vez né, que o procurador-geral pede a prisão de um ex-presidente da República. Né? Aquela frase, nunca antes na história desse país, nunca poderia ser tão bem utilizada como hoje, né? Aliás, nos últimos dias, no contexto Você pode repetir político. essa frase quase todo dia. Né? Exatamente. E eu posso imaginar como é que se sente nesse momento o ex-presidente Sarney. Que teve um papel importante no Brasil na redemocratização. Né? Você lembra, né, a internação do Tancredo, depois da morte do Tancredo, ele assumiu a presidência num momento muito difícil e fez a transição do regime militar, da ditadura, para a democracia. Né? É um escritor, é um sujeito... Ele foi de tudo no Brasil, tem um poder imenso ainda no Poder Judiciário, né? No Congresso Nacional. Ele hoje não tem cargo, não tem mandato, mas tem uma grande influência. Né? 86 anos. Né? Ele também não poderia imaginar que chegasse ao final da carreira com um pedido de prisão. Uma tornozeleira. Né? Olha, e amanhã você não sabe o que vai acontecer. Aliás, agora a gente tem uma notícia sobre amanhã, Cote, que eu quero compartilhar com você para a gente entrar também no caso de Eduardo Cunha. Porque o presidente do Conselho de Ética da Câmara, deputado José Carlos Araújo, anunciou então agora no final da tarde, início da noite, que cancelou a sessão prevista para essa quarta. Tá vendo? As coisas mudam. Tudo inesperado. Ele cancelou porque essa sessão era destinada a votar então o relatório que defende a cassação do presidente afastado, deputado Eduardo Cunha, como a gente vem falando para você. Araújo afirmou que decidiu cancelar a sessão por causa da votação no plenário da proposta de emenda à Constituição que prorroga a desvinculação de receitas da União, a famosa DRU, até 2023. Ele disse ainda que queria dar mais tempo ao relator no processo, Marcos Rogério, para analisar o voto alternativo apresentado ao Conselho de Ética pelo deputado João Carlos Bacelar. Esse voto que é um negócio que eu quero comentar com você, Coutinho, porque nós estamos falando de alguém que tem algumas acusações bastante graves, que é Eduardo Cunha. Então, a proposta do Bacelar é simplesmente o seguinte: não vamos cassar o mandato dele, não vamos retirá-lo da presidência, só vamos dar um castigo de 3 meses. Não, isso não é do Bacelar. É do Bacelar, tem razão, é que eu confundo, os dois são da Bahia, o presidente... O Araújo é o presidente, o Bacelar é o deputado que propôs isso. Porque o Bacelar é aliado de Cunha, Olha o absurdo, né? Ele propõe a suspensão por 3 meses. Isso. Só que o Eduardo Cunha já está afastado por tempo indeterminado pelo Supremo Tribunal Federal. Que castigo é esse? Que punição mais estranha. A verdade é que dessa vez a Renata Varandas fez uma boa reportagem e tocou no ponto certo. Né? Eles fizeram essa manobra, né, do voto em separado, né, para adiar, como tem feito desde o começo, né, 7 meses mais enrolando. De 7 meses, exatamente. Mas dessa vez eles se deram mal, porque tudo indicava que daria a vitória do Eduardo Cunha hoje na Comissão de Ética. E aí derrubaria o processo. Pois né? aí acabou, acabava a história. Vai ser arquivado. Né? Aliás, não devia acabar esse processo aí, porque pelo que nós vimos, as cenas que nós vimos agora há pouco... Né, essas discussões inflamadas, absurdas. Aquilo ali, né? rapaz, sabe, é um negócio, uma baixaria, um barraco, né? Isso aí é comissão de ética, que deve ser a elite do parlamento, né? Imagina o resto. Exatamente. Então podia aproveitar agora que não vai ter sessão amanhã, né? E abrir um novo processo contra esses dois. Como é que esses 2 deputados podem continuar na Comissão de Ética? Mas como é que podem continuar? No Parlamento. Exatamente. Como é que foram eleitos? Mas, Coutinho, a gente tem assistido isso com frequência dentro da Comissão de Ética, dentro da Comissão Especial do Impeachment, deputados e senadores que quase saem no tapa, literalmente, dentro do plenário. Você acha que, de alguma maneira, esse contexto, quando alguém pergunta assim para mim, de uma forma muito pessoal, você acha que até quando vai durar essa situação toda? Eu acho que até 2018. Olha, será que dá para a gente prever algum momento de paz na política nacional? Eu não sei o que vai acontecer, eu já repeti isso aqui várias vezes e não me arrisco a dizer. Agora, um fato é concreto, o país está ingovernável. Estava com a presidente afastada Dilma Rousseff e continua com o Michel Temer, o interino. Por quê? Com esse Congresso, ninguém consegue governar o Brasil. Verdade. Essa é a realidade que nós temos. Sabe?
Aí teve gente falando em novas eleições. Também não sei se é uma solução, porque quais seriam os candidatos? Se você olhar para a Lava Jato, quase todo mundo está lá. Exato. Né? A única que não está, que me ocorreu, é a Marina Silva. Né? Agora, você pode imaginar Marina Silva eleita presidente, governando o país com este Congresso? Pois é. Mas não vai sobrar muito para ela conseguir tentar governar. Sabe, né? é ingovernável o nosso país. E está virando motivo de chacota no mundo inteiro. Você pega o noticiário internacional, né, os editoriais dos maiores jornais do mundo, está cada dia pior. Exatamente. Criticando. Quantos anos vai levar para recuperar a imagem do Brasil? Sabe, eu comparo um pouco a situação política, o que aconteceu com o rompimento da barragem de Mariana. Aquelas cenas terríveis, né? O Rio Doce acabando, as casas, os moradores, as vidas ali em volta. Quanto tempo vai levar para recuperar o Vale do Rio Doce? Não dá nem para prever, né? Talvez nem consiga, né? Eu não sei se eu vou ver isso. Quanto tempo, né? Recuperar as árvores, as casas, né? A vida. O Brasil está assim, é como se fosse o rompimento da barragem de Mariana. Boa comparação. Coutinho, eu te agradeço por ter vindo aí hoje para a gente conversar um pouco sobre esse cenário e tentar... Hoje eu vim meio no sacrifício como jogador de futebol. Não está muito bem hoje, mas eu tinha que estar aqui, porque um dia como esse não pode faltar o comentarista político. Tá certo. Faz parte. Um prazer te receber, eu te convido a continuar, porque daqui a pouco nós vamos conversar com os internautas do Portal R7. Até já. Até já. Para você que nos acompanha no Portal R7, eu retomo a conversa com o Coutinho. Coutinho, eu queria te perguntar, mas o tempo não vai permitir, sobre as viagens da Dilma. Essa história toda de... né? Isso também é mais uma confusão que está no horizonte aí. Mas eu vou deixar essa para quinta-feira, na sua volta, que até lá isso não vai se resolver. Mas podemos comentar isso. Pois é mais um exemplo. Isso que você acabou de... essa notícia que você acabou de dar, mais um exemplo da esculhambação do Congresso brasileiro, tanto Câmara como Senado. Né? Porque esse caso do Jucá é muito parecido com o do Delcídio do Amaral. Pois é. Que é essa história de obstrução da justiça. Eu não sei, eu achei que não iam nem votar. É pela pressão que o Renan fez. Você viu o argumento? A assessoria técnica lá diz que faltam documentos. Ora, mais do que a gravação? Pois é só pedir para qualquer emissora de rádio, televisão, né? Nós devemos ter aqui, podemos ceder. Né? Se for o caso, né, Coutinho? Sabe, ele deixou muito claro que precisava ter manobras, né, para evitar a Lava Jato, que estava ameaçando a todos eles. E uma das coisas que tinha que fazer era trocar o governo, mudar, tirar o presidente, colocar o vice. Né? Isso tudo está gravado. E aí eles alegam falta de documentos. Pois é. Como é que pode? Na verdade, isso deboche. Demonstra mais uma vez que vai perdendo credibilidade, né, Coutinho? Mas já perderam completamente. Nós estamos entrando na fase do deboche. Então não é só o Eduardo Cunha, é o conjunto da obra do Congresso Nacional. É um congresso de Eduardos Cunhas, com raras exceções. Com raras exceções. Eu fico me perguntando se de fato fosse a plenário, como votariam os senadores a respeito de Romero Jucá? Igual no caso de Delcídio, que tiveram de ser pressionados por Renan Calheiros. Mas uma pressão não é porque Calheiros queria, de alguma maneira, limpar o ambiente ou deixar a coisa um pouco mais honesta ali dentro. É porque ele disse o seguinte, se não votar, eu não levo para votação impeachment. Foi uma espécie de troca. Tudo estava ligado. Exatamente. Né? Exatamente. É tudo ligado. Né? O impeachment, com essas conversas, gravações, delações, é tudo um bolo só. Vamos ver o que acontece daqui para quinta-feira, Coutinho. A gente se encontra de novo na quinta. Vamos ver, vamos ver. Dá até medo. Dá até medo de abrir o computador de manhã e ver as manchetes. Até quinta, Coutinho. Obrigado. A você que nos acompanha, te encontro em instantes no Jornal da Record News. Até já.